Vamos trabalhar. Título da lição e verso, quem me ajuda? Jesus vence, Satanás perde. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Okay. Estamos começando uma lição nova, um trimestre novo. Para quem já olhou e já passeou pela lição, a lição desse trimestre trata na essência, de Apocalipse 14, ou seja, os textos que a gente vai abordar, as discussões que vamos ter, vão todas elas orbitar a mensagem central de Apocalipse 14. Esse é o desenho da lição do trimestre. E há duas coisas importantes para a gente prestar atenção nessa lição. Uma delas tem a ver com o tempo. Apocalipse 14 é um texto que está depois da virada de página do livro de Apocalipse. Quando você vai até o capítulo 13, você está na parte histórica do livro de Apocalipse, revendo, embora tenha alguns glimpses, algumas citações de coisas para o futuro, a essência de Apocalipse 1 a 12, 1 a 13 é um olhar para trás. A partir da metade do capítulo 13 para frente, é um olhar para frente, e esse para frente do olhar de Apocalipse tem a ver com o nosso tempo. Portanto, a primeira coisa importante da lição desse trimestre é a descrição do nosso tempo, seja no sentido identidade, quem somos, seja no sentido que coisas acontecem ao nosso redor que estavam no desenho profético e que, consequentemente, nos mostram alguns elementos que nos levam à segunda questão de atenção na lição desse trimestre. Ao descobrirmos nossa identidade e o contexto do tempo em que vivemos, a gente descobre junto todas as coisas atreladas às modificações esperadas no povo de Deus para esse tempo e para o contexto da salvação, para o contexto da missão, mas principalmente a descoberta dos pontos antagônicos à missão e à missão do povo de Deus nesse tempo. Afinal de contas, as três mensagens angélicas que acontecem dentro desse processo, dentro desse período, dentro desse contexto, têm a ver com aquilo que nós temos para fazer neste tempo. Há uma advertência direta para nós, que deve ser transferida ao mundo, e duas advertências feitas ao mundo, que precisa de alguém que faça. Essas duas advertências dependem de alguém que faça o convite. A primeira advertência depende da resposta daqueles que vão fazer o convite. Portanto, prestar atenção nessas duas coisas são os nossos objetos principais de estudo nesse trimestre. A lição de hoje, obviamente, é a introdução, e a introdução é por uma questão básica, não só proposital do pastor McPhillen, mas uma questão básica. Ele dá um passo atrás do capítulo 14, volta ao capítulo 12, que é o capítulo de contexto, para descrever algo para a gente, algo importante para a gente dentro desse contexto. O texto básico da lição dessa semana, então, é Gênesis 3, que é o que vocês estudaram a semana inteira. Então, vamos a ele. Pelo menos alguém está prestando atenção. Gênesis 3, verso 15, abre lá. É o texto que vocês estudaram a semana inteira. Gênesis 3, 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é o texto que a gente estudou a semana inteira, ok? A gente só não lembra disso. Por que eu voltei a Gênesis 3,15 e não a Apocalipse 12? Por razões óbvias. A história retratada na introdução da lição dessa semana tem um título: Jesus vence, Satanás perde. Quando isso acontece? Eu tenho duas perspectivas para isso, aliás, três perspectivas para isso. Eu posso dizer: acontece na cruz, acontece na vinda, ou acontece em Gênesis. Eu prefiro a versão que acontece em Gênesis, por várias razões, mas a principal delas é que, se você olhar Gênesis 3, a história de Gênesis 3 começa com a descrição da pior coisa que poderia ter acontecido, que é o ser humano ceder ao processo da tentação e se desligar de Deus, e a consequência disso está em Romanos capítulo 6 ou capítulo 3. O salário do pecado é a morte. Portanto, não há cena pior para o desenho da história de Deus do que
aplicar essa regra. No sentido de que aplicar a regra é Deus permitir as consequências do pecado e assistir essas consequências do pecado. A parte interessante do texto de Gênesis, e por isso eu gosto da versão de Gênesis, não do texto, no sentido do texto em si, mas da versão de Gênesis no sentido temporal, quando esse título da lição introdutória acontece. Quando Gênesis 3,15 apresenta essa mensagem, lembra, tem uma sequência. A primeira parte da história é Deus chega no Éden, Adão e Eva se escondem. Deus faz de conta que está brincando de esconde-esconde e pergunta, Adão, onde é que você está? E permite a Adão uma resposta. E a resposta de Adão é, a desgraçada da mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Ou seja, coloca a culpa em quem? Em Deus. O desgraçada foi só para induzir ao erro. Deus é o culpado, a mulher que tu me deste. Deus ignora a acusação, até porque a carapuça não lhe serve, e vai a mulher e pergunta, o que você fez? E a mulher transfere a culpa. A serpente me enganou. E como Deus não é esquizofrênico, não sofre de nenhum distúrbio mental, não vai conversar com a serpente, a única coisa que ele faz é um decreto. O primeiro decreto é físico. Vai andar sob seu ventre, comer pó todos os dias da tua vida, maldita és entre todas as animarias do campo. A segunda frase não tem a ver com a serpente, tem a ver conosco. Antes de Deus descrever as consequências do pecado, antes de descrever a parte sórdida da escolha de Adão e Eva, Deus faz uma promessa. Qual é a promessa? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E esse texto solto no vazio, em Gênesis 3, solto porque se você interpretar esse texto em Gênesis 3, fica bem esquisito. Bastante esquisito. Por exemplo, como eu brinco com os meus alunos quando a gente estuda esse texto, a gente volta ao tempo do ensino fundamental, sexto ao nono para os mais novinhos, quinta a oitava para os mais antigos como eu, ou o ginásio para os mais antigos como Elmer. Brincadeira, só para não perder a piada. Depois ele me puxa a orelha quando terminar a classe. Mas assim, brincadeiras à parte, lá nas aulas de português de sexto ao nono, de quinta a oitava, ou de ginásio, ou do antigo primário, lá a gente aprendeu para que servem essas coisas. Então, olha a brincadeira, como fica interessante quando a gente junta os textos e entende o tamanho do título da lição dessa semana. O texto começa com um verbo, lembra? Porém. Cadê o sujeito desse verbo? Só para lembrar de português. Sujeito oculto ou indeterminado ou qualquer coisa do gênero, depende da época que a gente estudou. Quem é o sujeito oculto e como é que eu o descubro? A gente pode induzir ou a gente pode procurar. Para procurar o que eu faço? Contexto. Volta um texto e o que diz o texto anterior? E disse Deus à serpente. Portanto, quem é o sujeito do porém? O que está dizendo? Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quem é o ti do texto? Te contigo, segunda pessoa, volta lá no texto anterior, e disse Deus à serpente. Não é Satanás, é a serpente. E propositalmente eu faço isso. Para a gente lembrar de algumas coisas que serão tremendamente úteis e importantes na lição desse trimestre. A gente tem uma tendência de induzir o texto à nossa tradição e história religiosa ou expectativa religiosa. E o grande problema da leitura do livro de Apocalipse é a gente não fazer isso. É a gente permitir que o texto fale por si. Portanto, quem é o ti do texto? O único personagem possível em Gênesis, a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quem é a mulher do texto? E agora o pessoal começa a ficar com medo de responder. É só lembrar do texto. Quem está na cena? Adão, Eva, uma serpente e Deus brincando de esconde-esconde. Portanto, quem é a mulher do texto? Eva. Não tem outra.
E aí vem, entre a tua descendência, te, contigo, tua. Quem é o tua do texto? Se o ti é a serpente, quem é o tua? Só pode ser a serpente. Portanto, filho de cobra, cobrinha é. Você segue o texto. E aí, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é a mulher do texto? Lembra? Seu, se, consigo, terceira pessoa do singular, ela, mulher. Então, quem é o filho da mulher? Vira a página, Gênesis 4. Quais são as possibilidades? Gênesis 4, quais são as possibilidades? Caim ou Abel. Portanto, por inimizade entre as cobrinhas que vão vir da serpente e Caim ou Abel. Este, Caim ou Abel, vai ferir a serpente na cabeça e a serpente vai ferir o calcanhar de Caim e Abel. E por que eu estou fazendo isso com esse texto? Porque ele realmente é estranho. No Gênesis, ele fica muito estranho se a gente usar os personagens de Gênesis. Por que a gente estudou Apocalipse 12 durante a semana inteira? Porque você vai ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, até o capítulo 11, e não vai encontrar nenhuma outra referência a esse texto de Gênesis 3,15 na Bíblia inteira. Exceto Apocalipse 12. Ou seja, qualquer interpretação de que a serpente seja o diabo, de que o descendente da mulher seja o Cristo, de que a mulher seja qualquer outra coisa que não Eva, depende de Apocalipse 12, porque é o único texto na Bíblia que fala disso. E o curioso é que, via de regra, a gente não estuda os dois textos juntos, a gente estuda os dois textos separados. A gente infere que Gênesis 3,15 é Jesus, a gente infere que a serpente é o diabo, mas a gente, se perguntarem para nós o que isso significa e de onde a gente tirou essa ideia, a gente não responde. E esse é o problema com a projeção da tradição religiosa cristã sobre os textos. E por que eu estou falando disso? Porque lá em Apocalipse 14, que vai ser a essência do estudo do trimestre, para entender o que é a primeira mensagem angélica, o que é a segunda mensagem angélica, o que é a terceira mensagem angélica, e aplicá-las corretamente ao nosso tempo e identidade, é necessário que a gente permita que a Bíblia fale outra vez, por si mesma. Porque senão, é simplesmente uma alusão de autoproclamação de que nós somos o remanescente. Ou a Bíblia me descreve quem é o remanescente e eu consigo definir por ela quem é o remanescente. Ou a Bíblia me descreve quem são os personagens de Apocalipse 12 e, consequentemente, o personagem de Apocalipse 14. Lembra? É no 12 que diz: e saiu o dragão e perseguiu aqueles que restaram da mulher, a saber, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A mensagem do capítulo 14 diz respeito a quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. A estes é dada a mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo. Se eu não permitir que a Bíblia fale, as apologias ao livro de Apocalipse ficam todas elas artificiais e ficam soando como um glamour pessoal de consideração pessoal ou de autoproclamação religiosa no sentido de placa de religião. Por isso eu estou fazendo esse exercício da gente lembrar onde tudo começa. Porque Apocalipse 12 é a explicação de Gênesis 3,15 para quem não entendeu quando leu. Ou para quem não percebeu que o Jesus vence não é nem na cruz e nem na vinda, é na promessa. Porque a palavra de Deus não muda e nele não há sombra de variação. A cruz é só a demonstração disso, de que o Cordeiro é morto desde antes da fundação do mundo. Portanto, a vitória é dada antes da fundação do mundo. Nação? Tranquilo. Levando em consideração e que o livro do Apocalipse foi escrito 2100 anos após o fato de Gênesis, certo? Como 4.000 anos à frente de Gênesis. Aliás, 4.000 anos, exatamente, 2 mais 2, exatamente, desculpa. 4.000 anos e alguma coisa. Como ficou a interpretação desse texto? Uma pergunta que, tipo, nada a ver, né? Como ficou a interpretação do texto? De Gênesis 3,15? Para quem entendeu
o que aconteceu um pouquinho depois do 15, a partir do 19, essa interpretação ficou clara. Porque Adão entendeu o texto. Porque Adão sabia que não era a serpente que estava ali. Eva também sabia que não era a serpente que estava ali, porque isso já tinha sido avisado para eles durante todo o período anterior. Eles não foram pegos de surpresa. Foram avisados de que um anjo discordou de Deus, de que produziu uma rebelião no céu, e de que o único lugar que ele teria acesso aos dois para apresentar sua tese seria a árvore da ciência do bem e do mal. Eles sabiam disso. Portanto, eles sabiam também e tinham todos os instrumentos necessários para saber que não era uma serpente que estava ali. Ainda assim, se permitiram a condução. Mais Eva, nesse caso, de permitir o engano do que Adão. Adão pecou conscientemente e não tinha engano. Ele só duvidou da capacidade de Deus de resolver o problema. Mas Eva não. Eva foi induzida ao processo. Fez uma escolha, mas foi induzida. Dentro desse contexto, eles entenderam a mensagem por quê? Porque antes de sair do Éden, o que ocorreu? Estavam nus, se esconderam. Antes fizeram roupas de folha de figueira, que ia secar. Que as árvores começaram a manifestar o resultado do pecado já na sequência do processo. Qual foi o resultado disso? O resultado disso é que alguém precisou morrer. Porque roupa de pele, a menos que você escalpele alguém, só tem um jeito: matar alguém. Portanto, eles saem dali com um paradigma. Qual é o paradigma? Gênesis 4. Que história acontece em Gênesis 4? Primeiro crime passional da Bíblia, da história da humanidade, por motivo fútil. Irmão tem ciúme de irmão e mata irmão. Essa é a historinha de Gênesis 4. Qual o objeto do ciúme? Por que ficou com ciúme? Não foi aceito o quê? O sacrifício. Sem sangue, não há remissão de pecados. Corpus Christi. Está na mão de vocês aí. Ou seja, desde ali, eles sabem o que significa Gênesis 3,15, porque toda vez que pecam, fazem o quê? Levam um cordeirinho e sacrificam. Qual é a promessa? Virá o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele morrerá por todos. Eles já sabiam disso. Se você vai a Moisés, lá no povo de Israel no deserto, eles sabiam disso. Lembra? Levantam uma serpente dourada ao meio do arraial, e todos os que olharem para aquele que está no madeiro. Isso já era conhecido. Não era um fato novo para Israel. A discussão de Gênesis 3,15 não é um fato novo. Mas para nós, que vivemos longe da história do povo de Israel, distante do modelo sacrificial contínuo de ofertar um cordeirinho em cima de um altar, ver o sangue escorrendo, essa história perde o sentido. A gente esquece de Gênesis 3. A gente só se lembra da cruz. A gente só se lembra do meio da história. Mas o meio da história tem um antes da história, e é esse antes que é importante para entender a identidade do remanescente. Por isso eu voltei a Gênesis 3,15. Ou seja, desde quando o remanescente está lá? Desde o Éden. Portanto, quando a gente escuta os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, isso está presente aonde? Em Adão, em Noé, em Abraão, em Isaac, Jacó, Moisés, todos os profetas do Antigo Testamento, todos os apóstolos do Novo, e alcança como um fio ininterrupto de remanescente até que tempo? Até este tempo. Por que a característica do remanescente vai ser guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus? Porque todo mundo que viveu no Velho Testamento tinha o testemunho de Jesus. Todo mundo que viveu no período do Novo tem o testemunho de Jesus, mas há um tempo em que o testemunho não se manifesta, tanto no Velho quanto no Novo. Qual é esse tempo? Quando eu era criança, brincavam que a Bíblia do Novo para o Velho Testamento tem um intervalo, e várias Bíblias tinham isso mesmo, 2 ou 3 páginas, ou até 4 páginas de intercalado entre os dois testamentos. E alguns brincavam nessa divisão, e tem sentido, mas a brincadeira é só uma lenda urbana, de que isso representava o período em que não houve profeta em Israel. Do cativeiro babilônico, morte de Esdras e Neemias, até João Batista, não houve profeta em Israel, portanto não houve o testemunho de Jesus. Lembra Apocalipse 19:10, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.
Mas em todo o período anterior houve manifestação profética em Israel. Manifestação profética entre o povo de Deus. Você cruza a página do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos encerra o período profético. Os apóstolos todos morrem. E aí a gente tem um intervalo em que não há profeta no povo de Deus. Do segundo século até o início do tempo do fim e o início do juízo. Temei a Deus, dai-lhe glória. Vinda é a hora do seu juízo, é um anúncio profético, como o de João Batista. Entendem por que João 3,15 é importante? A história da redenção começa com um anúncio profético. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Quando Cristo venceu, ali a vitória já está dada. A questão da demonstração da vitória é só uma questão de tempo. Mas a palavra de Deus não muda. A promessa que ele faz, eu vou enviar meu filho, está feita. Tanto que Satanás não ousa questionar. Por que a serpente não retrucou Gênesis 3,15? Diriam os populares de hoje, porque não é besta. Usando as duas analogias da palavra besta com Apocalipse 13. Okay? Só por isso. Porque ele entendeu. Ele entendeu que se ele puxa uma carta da manga e diz, Deus é leviano, ele disse que o salário do pecado era a morte, quem comesse do fruto morreria, mas não morreu. Essa afirmação de leviandade de Deus é imediatamente rechaçada com eu morro no lugar. Se ele puxa outra carta e diz, Deus é um tirano, não falei que matava, a promessa de Gênesis 3,15 diz o quê? O amor de Deus se manifesta em seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deu o seu Filho, não um filho qualquer, mas seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, tenha vida eterna. Gênesis 3,15. Aí a gente entende os títulos da semana. Então vamos a eles, só para entender por que eu comecei por lá. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seu anjo. Lembra dessa história? Essa batalha que acontece no céu tem personagens anteriores. Como é que começa Apocalipse 12? Versos de 1 a 6. E viu-se um sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A história começa assim. Essa mulher que está aqui tem uma circunstância, como ela está. Está com dores de parto, grávida, a ponto de dar a luz. Então, olhei e vi um outro sinal no céu, a saber, um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. Lembra da cena? E esse dragão arrastou após si, com a sua cauda, a terça parte das estrelas do céu. Na sequência, o que você tem ali. E ele parou diante da mulher, a fim de tragar o filho dela quando nascesse e devorá-lo. Porém, esse filho da mulher, quando nasceu, aquele que deveria reger as nações com cetro de ferro, foi assunto ao Pai, junto de Deus, no seu trono. Quem são esses personagens? E de novo a gente precisa fazer a mesma coisa para aprender, como efeito didático. Quem é a mulher? E a gente sempre projeta sobre o texto. Quem é a mulher? A mulher está como? Está grávida, com dores de parto, para dar à luz. O que nasce deve reger as nações com cetro de ferro, ascendeu ao céu para junto do Pai no seu trono. Qual o único personagem na história bíblica que se encaixa a essa cena? Não tem outros. Atos capítulo 1 e 2, Jesus. Beleza. Se a mulher está grávida e o filho é Jesus, quem é a mulher? Só tem uma mulher possível, Maria. E aí o texto continua e diz que ele ascendeu aos céus. E quem é a serpente? Quem é o dragão? Eu não sei. E como eu não sei o que eu faço, eu continuo lendo. O verso 6 diz lá o quê? E a mulher fugiu para o deserto, onde foi lhe dado ser sustentada por 1260 dias. Aí vem o verso 7. E houve batalha onde? Espera lá, quem é que ascendeu ao céu? Jesus.
Quem é que estava lá no sinal? Um dragão grande e vermelho. Então, houve batalha no céu entre aquele que ascendeu ao céu, Miguel, Jesus, e, lembra, Miguel é aquele que é como Deus. Portanto, Jesus. Eu e Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todas as frases do Novo Testamento que a gente conhece. Miguel e o dragão lutam. E o dragão está acompanhado. Lá diz o dragão e os seus anjos. Porém, o dragão perdeu a batalha. Não se achou o lugar dele no céu. E ele foi precipitado na terra. Tanto o dragão quanto os seus anjos. Quem é o dragão? O dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todos os homens. Portanto, agora eu sei que Gênesis 3,15, a serpente é Satanás. Eu sei que o descendente da mulher não deve ser Caim. Porque aqui tem filho e eu identifiquei o filho como Jesus. E eu sei que a mulher não pode ser Eva, porque aqui eu identifiquei a mulher, ela é Maria. E aí todo mundo fica olhando com essa cara de espanto, porque todo mundo aprendeu que a mulher não é Maria, e eu sei que não é. Mas vocês precisam entender que quando alguém pergunta sobre isso para a gente, e a gente tenta explicar Apocalipse 14 para as pessoas ficam com a mesma cara de espanto de aonde a gente tirou essa interpretação. Não pode ser só cuspideira de tradição. Tem que ser Bíblia. Beleza. Dragão existe? Não. É simbólico. Se o dragão é simbólico, a mulher é simbólica ou é literal? A gravidez é simbólica ou literal? Portanto, a mulher que está grávida, com dores de parto para dar luz, é um símbolo e não a literalidade da gravidez. Como é que está vestida a mulher? Com a lua? E com uma coroa? Onde a gente já viu essa história? Onde a gente já viu esses três símbolos? Sol, lua e estrelas, tudo junto, no mesmo texto. Gênesis 30, 31, 32, história de José, o tal do sujeito que foi para o Egito, que teve uns sonhos malucos. 12 feixes de trigo se inclinavam sobre ele. Depois ele teve um segundo sonho e contou para a família. E o pai deu uma bronca nele. Lembra do sonho? Sol, a lua, as estrelas se inclinam sobre. E aí o pai disse: quer dizer que então eu, sua mãe, seus irmãos, vamos adorar você, vamos reverenciar você? E eles não sabiam que alguns anos mais tarde, no Egito, eles iam fazer exatamente isso. Quem é Jacó? Quem são os filhos? As tribos. Portanto, do que o texto de Apocalipse está falando. A mulher que está grávida é aquela que, por 4.000 anos, na pergunta do Nelson, aguardava quem se manifestar? O Cordeiro de Deus, o Messias, que tira o pecado do mundo. Portanto, porque ela está grávida, com dores de parto, a ponto de dar à luz, na plenitude dos tempos, se manifesta o que havia de vir, o Messias. Quando ele aparece, quem está na porta aguardando para devorar o filho? Aquele que é conduzido por Satanás, porque ele mesmo não faz as coisas, usa uma serpente ou usa Herodes para mandar matar os meninos. Depois usa os sacerdotes, os fariseus, os escribas para perseguir, tentar matá-lo ou prendê-lo, até que consegue fazê-lo. Tu lhe ferirás o calcanhar. Mas quando ele ressuscita, este te ferirá a cabeça. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde estão as cadeias com as quais me prendia? Foi vencida a morte. E olha a sequência do capítulo 12. Eles o venceram, verso 10 a 12. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Volta a Apocalipse 5. E olha a cena, a partir do verso 4 e 5. E eu, João, chorava desesperadamente, porque ninguém era digno de abrir o livro nem desatar os seus selos. Então chegou alguém, pôs a mão no meu ombro, um dos anciãos, e disse: calma, ele venceu e está chegando para abrir o livro e desatar os seus selos. Então, ele enxuga as lágrimas, olhei e vi por trás do trono um cordeiro tal qual sido morto, ainda sangrando, com as marcas da imolação, o Cristo ressurreto. Entendem a cena? Apocalipse 12 é a descrição contextual
daquilo que nos coloca de volta na cena. Porque, caso contrário, nós somos simplesmente sujeitos abortivos em algum ponto da história, tentando identificar-nos com uma cena que parece não ter conexão com nada. Mas quando você pega e costura a Bíblia inteira, você percebe que o desenho da redenção vem sendo costurado de Gênesis 3,15, o surgimento do pecado, até o fim da história, com um fio contínuo, apenas com 2 interrupções. Interrupção número 1, 400 anos, quase 400 anos, entre o cativeiro babilônico e João Batista. Momento número 2, 1260 anos de intervalo, até que surja o remanescente. Por isso a mulher, o povo de Deus, fugiu para o deserto, onde ali fica sustentado durante 1260 dias, ou na sequência do texto, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Daniel, capítulo 7, verso 25, Daniel 8, verso 14, fechando o segundo bloco desse texto. Quando a gente olha isso e lembra da conexão bíblica inteira, é que essa história faz sentido, não no sentido da gente se colocar nela, mas faz sentido da gente perceber que ela é consequência de algo. Ou seja, Deus nunca abandonou o seu povo. A essência da introdução dessa lição é dizer para a gente, em nenhuma época da história, Deus se esqueceu dos seus filhos. Ele venceu, continua vencendo, ele vencerá no final, porque a promessa de Deus não muda. É para isso que Apocalipse 12 está ali, nesse lugarzinho específico, porque não dá para entender o 14 e nem o 13, se a gente não se posicionar no texto de forma adequada. Então, a primeira lição importante para esse trimestre é: lembrem-se das aulas de português de quinta a oitava. Lembrem-se do Moisés Prates, lembrem-se da Frida Gegenbauer, lembrem-se de quem tiver que lembrar. Porque a forma de a gente compreender essa mensagem, não no sentido da compreensão mais de superfície da tradição religiosa, mas a compreensão no sentido de poder explicar a alguém que nunca viu a Bíblia, que ele é parte da promessa de Deus, que nunca se esqueceu do seu povo, mas há uma decisão, lembra a lição da semana que vem? Há uma decisão para ser tomada. É eu me identificar nessa sequência de história, no sentido de, sou filho de Deus, parte de uma história e de um convite. Convite esse que, num primeiro momento, é aceito por alguns, mas num segundo momento, um Deus de misericórdia nunca deixa o mundo sem percepção. E o que ele faz? Esse grupinho, ou poucas pessoas que conseguiram antecipadamente entender o convite, ele os intima a saírem ao mundo e convidarem em Babilônia, sai dela, povo. Essa vai ser a nossa estrada para esse trimestre, o nosso estudo nesse trimestre, para entender isso. Mas mais do que entender, arregaçar as mangas e fazer o que está pedido. Ir ao mundo e dizer, a redenção está disponível, desde a fundação do mundo. E chegou o momento da parte final dessa história. E é isso que tem a ver com toda essa discussão que a gente está tendo aí na ambiência geral da igreja de está na hora de avisar o mundo que o conflito terminou. Está na hora de avisar o mundo que o conflito está acabando. Está na hora de avisar o mundo que ainda tem tempo, mas o tempo, literalmente, está escoando. Que Deus abençoe a gente, que Deus abençoe o estudo desse trimestre e, principalmente, que nos dê a força necessária para o desempenho da missão. É o que eu espero para todos vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos porque, apesar de todas as questões que orbitam a história desse mundo, temos a certeza de que essa história não está à deriva. Continuamos tendo um Deus que desde o início fez uma promessa e continua cumprindo sua parte. Dá, Senhor, que conscientes disso possamos responder afirmativamente ao teu chamado, seja no sentido pessoal da aceitação de tudo aquilo que tens feito para a nossa redenção, mas principalmente aceitarmos a missão para que concluamos a obra e, se possível, ainda possamos vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.